A Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, canal de bênçãos para a sua vida. Presidente Pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Nossa Escola Bíblica Dominical, aos domingos às 9 horas da manhã. Você é o nosso convidado. Vamos aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Lições da Escola Bíblica Dominical. Pastor Otávio Sobrinho. Amados ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor, mais uma vez com muita alegria, nós estamos de volta nessa quinta aula e desta feita para falar de um personagem maravilhoso. Quantas lições lindas nós aprendemos com Jacó. A caminhada, as pistas que a Bíblia Sagrada mostra para nós, o crescimento de Jacó, as experiências que ele teve com Deus, enfim, é uma lição muito rica e eu acredito que 1h30, 2 horas de escola dominical não bastarão para nós aprendermos acerca deste rico personagem que viveu experiências muito lindas com Deus. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. Nós vamos trabalhar algumas referências bíblicas aqui e ver exemplos lindos para a nossa vida. Capítulo de número 28. Pegue aí a sua caneta, lápis, caderno de anotação, o que você tiver aí para anotar, as referências bíblicas, a sua revista, a Bíblia Sagrada, o que você tiver em mãos, porque são preciosas referências que temos para nos debruçar nesta hora. Pois muito bem, começamos com o capítulo de número 28. Capítulo de número 28, versículo de número 12, diz assim: E sonhou, eu estou aqui já me antecipando, avançando um pouco mais. Não é possível, neste momento aqui, porque é um resumo, nós tratarmos de toda a caminhada, a esfera toda da vida de Jacó. Mas aqui já aconteceu a troca de Esaú pela primogenitura, ele já trocou a sua primogenitura, aquela experiência que ele se passa porque Esaú já passou, ele está então agora fugindo de Esaú, da ira de Esaú, seu irmão. E o texto diz que ele sonha no versículo de número 12. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Os irmãos já pararam para pensar que anjo não precisa de escada para subir e descer? Já pararam para pensar nisso? Por que aparece essa escada aqui? Tem uma lição linda aqui para nós. Primeiro, queridos, que caráter, e eu quero sublinhar isso aqui para refrescar sua memória. Eu tenho um pensamento e eu quero dividir com você este pensamento. Estas lições, elas são como uma corrente, como cadeias, elas estão anexadas umas às outras. Então uma lição puxa a outra lição. Nós não podemos dar uma lição apartada das demais. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já falei aqui que a maneira de Deus moldar caráter significa dizer que nós haveremos de viver etapas, fases, degraus da nossa vida. Escada, ela significa dizer que nós subimos escada degrau após degrau, não é? Etapa após etapa. Então, é como se Deus estivesse dizendo para Jacó o seguinte: Jacó, a minha revelação para você, a maneira com que eu vou me revelar para você e a forma com que eu vou moldar o seu caráter será degrau por degrau, etapa por etapa, fase por fase, sem pular fase, sem pular etapa, sem pular degraus. Pois muito bem, amados, pensando nisto, aqui vai falar de uma outra lição para nós. Isto acontece lentamente. Deus não trabalha como a nossa leitura dinâmica. Deus trabalha principalmente na formação de caráter de forma lenta, senão não sai da forma que Ele quer que estejamos. Verso de número 15. E eis que estou contigo, Deus falando para Jacó,
Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Eu quero separar as frases desse versículo de número 15 para uma melhor compreensão. Primeiro, amados, que esse verso de número 15, ele fala que é um registro bíblico que ao longo do texto ou das experiências vivenciadas por Jacó, nós vamos encontrar esta referência. Deus é contigo. Então não é só hoje nós usamos essa palavra para animar alguém, ó, Deus é contigo, e às vezes essa palavra sai da boca para fora, não sai do coração. Não é isso não. Aqui Deus está dizendo, eu, o Senhor, sou contigo. Então vamos entender isto aqui. Primeiro, quando Deus fala, eu estou contigo, Deus estava dizendo o seguinte, Jacó, este processo é necessário para você. Este processo faz parte do tratamento que com amor eu estou dispensando a você. Quando Deus diz, eu estou contigo, Deus está dizendo o seguinte, eu quero lhe dar um caráter melhor. É isso que Deus está dizendo. Não é só companhia, não é só garantia, não é certeza de vitória. São etapas, são fases, faz parte da forma, da sala de aula, da maneira com que Deus vai moldar o caráter de Jacó. Vamos continuar. E aqui é o processo divino. Verso de número 15, nós temos aí 5 aspectos. Por isso que eu falei no princípio, pegue a sua caneta, anote aí, são 5 aspectos que estão aqui registrados no verso número 15. Primeiro aspecto, o texto diz, eu estou contigo. Ou seja, a história dele com Labão vai registrar isso. Vamos avançar um pouco. Depois nós vamos voltar para o segundo aspecto. Capítulo de número 31 de Gênesis, verso de número 12. Olha o que está escrito. E disse ele, levanta-te agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. E aqui está a frase, o significado de que Deus falou lá no capítulo 28. Porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Quando Deus fala então no verso de número 28, estou contigo, ele está dizendo o seguinte, eu sei o que vai acontecer lá adiante, Jacó. Eu sei o que Labão vai tentar fazer. Eu estou contigo. Foi enganado lá na frente? Foi. Talvez você fale, pastor, mas foi fruto do seu mau caráter. Ele está semeando aquilo que ele plantou. Deus estava moldando o caráter de Jacó. Eu estou contigo. Eu sei o que vai acontecer. Eu tenho visto o que Labão tem feito. Ele falou as mesmas palavras com relação aos filhos de Israel. Tenho visto o sofrer e tenho ouvido o gemido do meu povo quando ele comissiona Moisés para o libertar. Primeiro aspecto. Segundo aspecto desse mesmo versículo. Estou contigo, te guardarei. O que significa dizer? Capítulo de número 31, versículo 24. Veio, porém, Deus a Labão. Esse texto diz o seguinte, Jacó já está saindo com as suas esposas, com todos os seus pertences, não é? E quando Labão descobre que ele foi embora e não dá a opção dele Labão, se despedir das suas filhas, Labão então se prepara e vai atrás de Jacó. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe, guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem e nem mal. Verso 29. Agora é Labão dizendo para Jacó, Jacó, eu vim atrás de você, mas ontem eu tive um sonho. Deus apareceu, lembra da lição passada? Apareceu-lhe o Senhor. Deus me apareceu em sonhos e disse, não fales mal. Veja o que você vai falar, Jacó, meu servo. Não fales nem bem nem mal. O que isso significa dizer? Eu te guardarei. Labão tem todas as condições, queridos, de fazer o que quisesse fazer com Jacó.
mas havia uma promessa de Deus sobre a vida de Jacó. Eu te guardarei. Jacó, o que você estará vivenciando, as ameaças faz parte do processo de moldar o seu caráter. O medo, Jacó, faz parte do processo de moldar o seu caráter. Eu te guardarei. Vamos para o terceiro aspecto. Terceiro aspecto do verso de número 15 diz o seguinte: por onde quer que fores. Ou seja, aqui nós vamos lá agora no capítulo de número 35 do livro de Gênesis, versículo de número 5. E partiram Jacó com a sua família. E aqui é a experiência quando ele manda que todos os pendentes fossem arrancados e ele põe, me parece, sob o carvalho, não é? E agora, no verso de número 5, partiram e o terror de Deus foi sobre todas as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram após os filhos de Jacó. O que isso significa dizer? Deus está dizendo o seguinte: por onde quer que fores, eu estarei contigo. Eu sou contigo, processo. Te guardarei, processo. Por onde quer que fores. Quando o texto fala que ele, Jacó, está caminhando, há um terror de Deus sobre aqueles povos e ninguém vai atrás da família de Jacó. Parte do processo de moldar o caráter deste homem. Mas tem mais, não acabou não. Quarto processo: te farei voltar a esta terra. Vamos recapitular. Primeiro, estou contigo. Segundo, te guardarei. Terceiro, por onde quer que fores. Quarto, te farei voltar a esta terra. Depois do processo, queridos, que encontramos aqui, eu e você vamos precisar voltar em algum local, não é regressão. Nós vamos precisar voltar em algum local para resolver pendências que ficaram lá atrás. Quando Jacó parte, ficou uma pendência entre ele e Esaú. Quando ele se reencontra com Esaú, o que Esaú queria era a volta do irmão amado. Esaú já tinha se esquecido daquilo que ele havia feito lá atrás. Mas para Jacó, tinha que voltar, porque Deus mandou que ele voltasse para resolver uma pendência lá atrás. Ou seja, amados, Deus estava dizendo o seguinte: quando o texto fala, não te deixarei, Deus está dizendo para ele o seguinte: te farei voltar a esta terra, né, que é o quarto aspecto. Deus estava dizendo para Jacó o seguinte: Jacó, agora você está pronto para se reencontrar com teu irmão. Isso é maravilhoso. Amados, não guarde mágoa de ninguém, não guarde nenhum ressentimento de nenhuma pessoa, seja ela quem quer que seja. Não faça isso, não corra esse risco. Existe um momento em que nós precisamos estar prontos para resolver pendências. E para que isto aconteça, é necessário que nós compreendamos o processo que Deus está propondo para mim e para você, moldar o nosso caráter, porque se não houver esta preparação, nós não estaremos prontos para nos encontrarmos com os nossos irmãos, com os que sofreram algum tipo de perda por nossa causa, conduta errada. Então, amados, os nossos Esaús não poderão ser confrontados se o nosso caráter não estiver moldado neste processo que Deus requer para mim e para você. Quinto aspecto, e aí é o processo da moldagem de caráter. E nós concluímos aqui: Deus nunca fez, Deus nunca faz, Deus nunca fará nada sem que jamais Ele complete isso. Deus não faz nada pela metade. Ou seja, olha o que o texto diz. Que lindo este texto. Não te deixarei. Gênesis 28, 15. Não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Aqui, Deus está dizendo o seguinte, é uma lição que já se repete, não é? Ela vai se repetir lá no capítulo 31, verso de número 2. Aprenda a entender os sinais
tantas das vezes claros que Deus está dando e que quer que nós interpretemos e entendamos esses sinais como uma forma de moldar o nosso caráter. Ou seja, entenda quando é hora de sair. Aconteceu com Isaac, aconteceu aqui com Jacó. Quando ele é ludibriado por Labão, ele tem um sonho. Esse sonho, ele mesmo conversando com as suas esposas, ele diz: Deus me deu um sonho. E Deus estava dizendo para ele: é hora de sair. Você está pronto para se reencontrar com seu irmão. E finalmente, amados, capítulo 31 do livro de Gênesis, versículo de número 13, diz assim: Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Com esta referência, Deus estava dizendo o seguinte: você já prosperou, você está pronto para se reencontrar com Esaú, o teu irmão. O seu caráter está transformado. Ele envia presentes, já agora pertinho de Esaú, envia presentes, estabelece a prioridade para ele, não é? Quando ele coloca as esposas, os presentes, não é? Tudo já preparado para encontrar-se com Esaú. Há um temor natural na vida deste homem, e quando ele se reencontra com Esaú, é um outro Jacó, é um outro homem, é uma outra criatura, é um outro caráter. Finalmente, queridos, você está pronto para se encontrar com teu irmão Esaú? Você se sente habilitado? Já passou pelos processos que Deus está requerendo que cada um de nós vivencie, para que possamos então nos reencontrar com o nosso irmão? Nunca faça isso se você não tiver certeza de que Deus moldou o seu caráter. Mais uma vez, que Deus te abençoe, a todos nós, que Deus nos abençoe, e que nas próximas lições quero ter o prazer de contar com a sua presença, de estar aí nos assistindo, nos ouvindo, anotando. Fazemos isso com um carinho muito grande e respeito por cada um de vocês que nos ouve e que nos assiste. Deus te abençoe no nome maravilhoso, doce e precioso de Jesus, o nosso Senhor. A paz do Senhor. Esse foi mais um excelente subsídio de lições bíblicas, segundo trimestre de 2017. O caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro, com o pastor Otávio Sobrinho. Venha estudar a palavra de Deus em nossa escola bíblica dominical, aos domingos às 9 horas da manhã, com classes para todas as idades. Você é o nosso convidado. Traga a sua família. Rua São Luís Gonzaga, 1743, Benfica, Rio de Janeiro. Presidente, pastor Temóteo Ramos de Oliveira. A Igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro ofereceu para você lições da Escola Bíblica Dominical.